Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Bóson Ciências e neste vídeo faremos uma breve introdução à noção de carga elétrica. Esse vídeo é parte integrante do nosso curso de Física e também do nosso curso de Eletricidade e Eletrônica, que também é ministrado lá no canal da Bóson Treinamentos. Bem, então vamos falar um pouco sobre a carga elétrica. Antes da gente falar especificamente de carga elétrica, é importante entender alguns conceitos iniciais. Então, o que é matéria? Matéria é qualquer objeto, qualquer substância, qualquer item que possui massa e ocupa espaço. Então uma pedra, uma árvore, água no oceano, esse par de alianças que vocês estão vendo na tela, as árvores, tudo isso é composto por matéria. E a matéria ela é composta em si por átomos, sendo originada da combinação de alguns elementos, não são muitos, um pouco mais de 100 elementos. A palavra átomo vem do grego, que significa indivisível. Só que na prática os átomos eles não são indivisíveis. Eles são constituídos de partículas menores que a gente vai chamar de partículas subatômicas. A gente vai ter uns vídeos específicos aqui no curso para falar sobre átomos e partículas subatômicas com detalhes. Algumas dessas partículas incluem os prótons, os elétrons, os nêutrons, os pósitrons, os quarks, os gluons e muitas outras. Mas para nós, o que interessam, na verdade, são os prótons e os elétrons. E aqui você tem um modelo de um átomo, mostrando que ele tem uma região central, na qual ficam os prótons e os nêutrons, e existe uma região ao redor dessa região central, onde ficam os elétrons. A região central a gente chama de núcleo, e a região onde ficam os elétrons a gente pode, por enquanto, chamar de eletrosfera. E é interessante notar que essas partículas, os prótons e os elétrons, elas possuem cargas. E os nêutrons não têm carga, carga igual a zero. Esses rótulos, carga positiva e negativa, foram dados por Benjamin Franklin em 1748. Isso é muito interessante, a gente vai contar essa história em um outro momento. Bom, falando sobre as partículas subatômicas e os átomos. Então os átomos são formados por essas partículas subatômicas, sendo que os prótons eles possuem o que a gente chama de carga positiva, os elétrons carga negativa. Os nêutrons não possuem carga, então os nêutrons não fazem diferença para nós neste estudo aqui. Uma coisa interessante é que os elétrons eles podem se desligar do átomo ao qual pertencem e se movimentar pelo espaço dentro dos materiais, que são materiais que a gente vai chamar de condutores. Já os prótons não saem do núcleo, a não ser em uma reação nuclear, por exemplo, uma explosão atômica. Então os prótons eles sempre vão ficar no núcleo, quem se movimenta são os elétrons. Eles são os responsáveis, aí, como vocês vão ver, pelas diferenças de carga. E falando em carga, o que é a tal da carga elétrica? A carga é uma propriedade básica da matéria. Assim como a massa, por exemplo, é uma propriedade básica da matéria, a carga é uma outra propriedade. Alguns objetos eles exercem uma ação repulsiva ou uma força de atração entre si, que não tem nada a ver com a massa, então não é uma força de atração gravitacional, é uma força de atração eletrostática. E a fonte dessas forças é definida como a carga dos objetos. Temos dois tipos de cargas, como foi citado, que é a carga positiva e a carga negativa, que são nomes totalmente arbitrários. Poderiam ter sido dados quaisquer outros nomes para essas cargas, mas convencionou-se chamá-las de positiva e negativa. Uma coisa importante, as cargas elas são sempre quantizadas. O que significa quantizada? Significa que elas não podem ter qualquer valor. Elas sempre vão aparecer em valores específicos, fixos e múltiplos inteiros de um valor que a gente chama de carga elementar. Então o menor valor de carga que pode existir chama-se carga elementar e é simbolizada pela letra E minúscula. E esse E minúsculo define a magnitude, a quantidade de carga em um elétron ou em um próton. A carga do elétron e a carga do próton têm a mesma magnitude, o mesmo valor, só que com sinais distintos. O elétron é negativo e o próton é positivo. E o movimento combinado de cargas elétricas, ou seja, dos elétrons, porque lembre-se, os prótons não saem dos núcleos, a gente vai chamar de corrente elétrica. Então aqui uma tabelinha com as cargas das nossas amigas partículas subatômicas. O elétron, que a gente vai denotar como um E com esse sinalzinho de menos em cima para diferenciar da carga elementar, tem a carga relativa a menos 1. A gente chama de relativa. Quando a gente compara uma partícula com a outra, elétron seria menos 1, próton seria mais 1 e o nêutron seria 0. Mas na prática, essas partículas têm um valor bem preciso de carga, que é esse que aparece na coluna da direita.
Esse numerão aqui, ou numerinho, porque ele é elevado a menos 19, é o valor da carga elementar para o próton e para o elétron. Para o elétron é negativa, para o próton ela é positiva. Então, elétron carga menos 1.602176 vezes 10 elevado a menos 19, e para o próton o mesmo valor, só que positivo, né? 1.602 vezes 10 elevado a menos 19. A carga total de um átomo é dada pela soma das cargas dos elétrons e dos prótons que o constituem. Como os átomos em geral têm o mesmo número de prótons e elétrons, quando você soma esses números positivo com negativo, a carga fica sendo zero. Então a carga de um átomo geralmente é neutra, é igual a zero. E os nêutrons não influenciam nisso. Agora, você está vendo que a carga aqui aparece com uma letra C. Essa daqui é a unidade de medida da carga elétrica. A gente já vai falar sobre essas unidades de medida. Vamos só explorar um pouquinho mais a fundo essas partículas elementares. Vamos só explorar um pouquinho mais a fundo essas partículas subatômicas. Então o próton, relembrando, localizado no núcleo do átomo, tem carga positiva. O número de prótons no núcleo do átomo determina a natureza do elemento químico. Então, como é que a gente diferencia, por exemplo, o ferro do hidrogênio, do oxigênio, do ouro? Pelo número de prótons que o átomo desse material vai ter no seu núcleo. O próton foi descoberto, entre aspas, e nomeado por Ernest Rutherford, no começo do século XX. E olha, uma curiosidade, o átomo de hidrogênio, o isótopo mais comum do átomo de hidrogênio, tem um próton no núcleo, um elétron orbitando esse próton, mas não tem nenhum nêutron. O nêutron também fica no núcleo do átomo, não tem carga, por isso o nome nêutron. Ele tem uma massa um pouquinho maior que a massa do próton, então não confunda massa com carga. O nêutron tem massa, mas não tem carga. E a quantidade de nêutrons no núcleo vai determinar o isótopo do elemento químico. Você já deve ter ouvido falar em isótopo, por exemplo, carbono 14, carbono 12. Césio 137, já deve ter ouvido falar disso. Urânio 235. Esse número tem a ver com o isótopo do elemento. A gente vai falar mais a fundo sobre isso no nosso curso de Química, tá? E o nêutron foi descoberto por James Chadwick em 1932. Foi a última dessas 3 partículas subatômicas a ser descoberta. E o elétron, que é o mais importante para nós, ele está presente no que a gente chama de níveis de energia ao redor do núcleo do átomo, ou seja, fora do núcleo do átomo, com a mesma carga do próton, só que sinal trocado, negativa, e o número de elétrons vai determinar a carga do átomo, porque é o número de elétrons que pode variar, o número de prótons não varia. O elétron foi descoberto por J.J. Thomson em 1897 e, como já foi citado anteriormente, o movimento dos elétrons no condutor provoca a tal da corrente elétrica. Beleza, aqui a gente tem um modelo de um átomo de cobre mostrando uma região central com o símbolo do cobre, o Cu, de cuprum em latim, que significa cobre. Esse é um modelo atômico de Bohr, tá? Na prática não é bem assim que um átomo é, mas para o nosso propósito aqui ele serve direitinho. Então a gente vê que ao redor desse núcleo há um monte de elétrons, essas bolinhas simbolizam os elétrons. São 29 prótons e 29 elétrons que esse átomo tem. Você percebe que distante aqui do núcleo temos um elétronzinho sozinho nessa última camada, ou nesse último nível de energia. Os elétrons que ficam nessa última camada eles estão muito distantes do núcleo e são atraídos de forma mais fraca para esse núcleo. Então eles podem, eventualmente, se desligar do átomo e se mover livremente pelo material. Aí a gente chama esse elétron de elétron livre nesse estado, provocando a tal da corrente elétrica e, importante, mudando a carga do átomo. Se o átomo perde um elétron, ele passa a ser um átomo positivo. Da mesma forma, o átomo pode ganhar um elétron, passando a ser um átomo com carga negativa, porque a carga do elétron é negativa. E aí, isso leva a um outro conceito importante, que é o conceito de condutores e isolantes. O condutor é aquele material que permite a movimentação livre das cargas elétricas, dos elétrons, então os metais em geral, grafite, o corpo humano, etc. Já materiais isolantes não permitem que as cargas elétricas se movam livremente, mas pode permitir que elas se acumulem em sua superfície. Depois a gente vai falar a respeito disso, sobre processos de eletrização aqui no curso. E existe uma outra categoria de materiais que são os semicondutores, que têm propriedades aí intermediárias entre os isolantes e os condutores. Legal, agora que a gente já sabe a respeito dos elétrons, dos prótons, a gente já sabe o que é a carga elétrica, a gente já sabe como é a constituição atômica e o que é condutor isolante, a gente pode falar da magnitude da carga elétrica, ou seja, como é que a gente mede a carga elétrica. Então, o valor da carga elétrica que um corpo possui
vai ser determinada pelo número de elétrons comparando com o número de prótons do corpo. E a gente vai simbolizar essa magnitude pela letra Q. Geralmente o Q maiúsculo, mas muitas vezes a gente usa o Q minúsculo também. Então, mais Q significa corpo com carga elétrica positiva. Ele tem mais prótons do que elétrons. E menos Q, ele tem mais elétrons do que prótons. Lembrando, o número de prótons é fixo, é o elétron, na verdade, que vai dar essa diferença. Então a carga total do átomo é dada pelo balanço entre o número de prótons e o número de elétrons. As cargas elas exercem uma força que é presente num campo eletrostático ao redor do objeto que está carregado. Tá? A gente vai estudar também as cargas elétricas no esquema de campos de força e a força que elas exercem. Só que para isso a gente precisa conhecer a unidade da carga elétrica. Então a unidade da carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, em homenagem a Charles-Augustin Coulomb, esse senhorzinho que você está vendo aqui do lado direito. Quanto vale um Coulomb? O Coulomb ele vale 6,2425 vezes 10 elevado a 18 unidades fundamentais de carga elétrica, E. Assim, 1C igual a 6,2425 vezes 10 elevado a 18 E. Da mesma forma, se a gente fizer um cálculo inverso, uma unidade de carga elétrica equivale a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ou seja, a carga de um elétron ou de um próton, que tem uma carga elementar, equivale a 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. No caso do elétron é negativa, no caso do próton é positiva. E todas as cargas observadas são sempre múltiplas desse Ezinho. Não tem carga menor que o Ezinho, não tem E sobre 2. E não tem nenhuma carga que seja um valor que não seja múltiplo do E. Então sempre múltiplos do E porque a carga ela é quantizada. E a gente consegue calcular a carga elétrica total em um corpo simplesmente multiplicando a carga elementar pela quantidade de cargas envolvidas, presentes naquele corpo. Então, Q, carga total, é igual a número de partículas vezes carga elementar. Por exemplo, qual é a carga elétrica total num objeto que tem um acúmulo de 2 vezes 10 elevado a 10 elétrons? Bom, para calcular isso, a gente pega o número de elétrons, que é o número de cargas, multiplicamos pela carga elementar. No caso do elétron, negativa. Aí a gente chega na carga de menos 3,20 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. É só jogar na calculadora e fazer o cálculo. Vamos fazer outro exercício. Qual é a carga no núcleo de um átomo de ouro? Se a gente levasse em consideração só o núcleo do átomo de ouro, sem levar em consideração a eletrosfera, ou seja, como se não houvessem elétrons ali, nesse átomo, qual seria a carga dele? Então, para isso a gente precisa saber quantos prótons nós temos no átomo de ouro. E isso é fácil, é só olhar a tabela periódica dos elementos químicos e lá você vai descobrir que Z, o que é Z? Z é o número atômico, é a mesma coisa que o número de prótons, é igual a 79. Então o átomo de ouro ele tem 79 prótons. E a carga do próton positiva é 1,6, aqui eu estou arredondando, tá? Para melhorar nosso cálculo, para facilitar nosso cálculo. Então 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então nesse caso a gente vai aplicar a formulinha Q igual a N vezes Z. Q do ouro é 79, número de cargas, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Resolvendo a conta, 1,26 vezes 10 elevado a menos 17 coulombs. Esta é a carga no núcleo de um átomo de ouro. Beleza? Muito tranquilo. Outro exercício. Um relâmpago transfere 27 coulombs de carga para o Sol durante uma descarga. Quantos elétrons são transferidos nesse processo? Você deve ter notado que a luz piscou agora há pouquinho, aqui há uns poucos segundos, foi um relâmpago que caiu aqui próximo, então por coincidência. Bom, no caso do relâmpago do exercício, quantos elétrons são transferidos? Dado a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, se Q é igual a N vezes Z, então tudo que a gente tem que fazer é 27, que foi dado, é a carga, 27 coulombs, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes N. Portanto, N é igual a 27 coulombs dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Você vai cortar o C com o C do coulomb, vai ficar só um número puro, 1,6875 vezes 10 elevado a 20. Veja que agora N não tem sinal, porque N é a quantidade de cargas, independente de ser elétron ou próton. Aqui no caso a gente está falando de elétrons. Então são transferidos 1,69, arredondando, tá, para 3 algarismos significativos, vezes 10 elevado a 20 elétrons. Mais um exemplo, vamos praticar.
Uma esfera metálica tem uma carga elétrica de menos 100 microcoulombs. Pergunta-se, quantos elétrons essa esfera possui a mais do que prótons? Bom, se a carga elétrica dela é de menos 100 microcoulombs, negativa, significa que ela é uma carga negativa, né? Essa esfera tem uma carga negativa no geral. Então ela tem mais elétrons do que prótons. Quantos elétrons a mais? O dado, a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 e a fórmula é Q igual a N vezes E. Então a gente começa montando a nossa fórmula, pegando a carga que foi dada, menos 100 microcoulombs, e multiplicando por 1 vezes 10 a menos 6 coulombs sobre 1 microcoulomb. Para que isso? Porque a carga foi dada em microcoulombs, mas a nossa fórmula funciona em coulombs, então a gente tem que converter as unidades de microcoulomb para coulomb. Micro é 1/1000º de alguma coisa, por isso 1 vezes 10 a menos 6. E esse valor, depois de convertido, a gente vai multiplicar, aí sim, pela carga elementar. Eu estou até fazendo aí um pouco mais preciso, menos 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Isso é a carga de 1 elétron. Corta coulomb com coulomb, microcoulomb com microcoulomb, na verdade. Agora sim, coulomb com coulomb, vai sobrar o quê? Número de elétrons. Aí joga na calculadora, faz os cálculos. 6,24 vezes 10 a 14 elétrons. É a quantidade de elétrons que essa esfera tem a mais do que prótons. Excesso de 6,24 vezes 10 a 14 elétrons. Agora uma palhinha sobre a corrente elétrica para a gente finalizar o vídeo. O que é corrente elétrica? É o movimento dessas cargas elétricas que a gente veio calculando através de um condutor, por exemplo, um fio metálico. Então suponha que eu tenha duas esferas carregadas eletricamente com uma quantidade diferente de cargas. Veja que a esfera da esquerda tem mais cargas negativas do que a esfera da direita. A gente diz que tem uma diferença de potencial entre elas. Vamos supor agora que eu conecto essas duas cargas por meio de um fio de metal condutor. Se esse fio conduz a energia elétrica, conduz as cargas elétricas, elas vão entrar em equilíbrio com este movimento dos elétrons. Eles vão migrar do corpo que tem mais cargas negativas para o corpo que tem menos cargas negativas. Ou seja, eles vão atingir um equilíbrio e esse movimento provoca a passagem da corrente pelo fio. Olha que interessante. É essa passagem da corrente que, ao ser transformada em trabalho, nos permite que existam motores elétricos, lâmpadas, aquecedores, computadores, YouTube e tudo mais que você imaginar que depende da eletrônica. Muito legal, né? Bom, a corrente elétrica tem relação com a carga elétrica, porque a unidade de medida da corrente elétrica é o coulomb por segundo. Ou seja, a quantidade de carga elétrica que equivale a 1 coulomb atravessando a seção de um condutor, um fio, durante 1 segundo, equivale a uma corrente elétrica que tem um valor muito preciso. E esse valor a gente vai chamar de 1 ampere. Então, ampere é a unidade de medida de corrente elétrica e o ampere equivale a 1 coulomb, ou seja, uma quantidade de cargas de 1 coulomb atravessando um fio em 1 segundo. Tá, essa unidade ampere é em homenagem a André-Marie Ampère, esse outro físico que você vê aqui do lado. Então, a gente consegue chegar nesta outra fórmula que é bastante importante. Que, você já sabe, quantidade de cargas é igual a I é a intensidade da corrente elétrica, vezes ΔT, ou seja, deslocamento no tempo, tempo decorrido. Então, as cargas vão passando ao longo do tempo por um condutor e você consegue medir a quantidade de cargas de acordo com a corrente elétrica, que é o fluxo dessas cargas. Vamos fazer um exemplo. Quantos elétrons atravessam um determinado ponto num fio condutor durante 3 segundos, sabendo que a corrente elétrica medida ali com um amperímetro é de 2 amperes? Bom, primeiramente a gente tem que determinar a carga para saber quantos elétrons circulam. E para determinar a carga a gente usa essa formulinha, Q é igual a I vezes ΔT. Q é igual então a 2 amperes, foi dada a corrente, e o ΔT, o deslocamento no tempo, o intervalo de tempo é de 3 segundos. Está em ampere, está em segundo, é só multiplicar 6 coulombs. Essa é a carga. E você já sabe agora como é que converte quantidade de carga para quantidade de partículas, de elétrons. É só a gente aplicar a formulazinha convertendo 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Assim, 6 coulombs tem Q igual a N vezes E, 6 coulombs é igual a N vezes 1,602 vezes 10 a menos 19,
N, portanto, jogando na calculadora vai dar 3,74 vezes 10 a 19 elétrons. Veja que esse número, de novo, N não é nem positivo nem negativo, é só a quantidade de elétrons. Eu não estou perguntando qual é a carga do elétron. Tá? Estou perguntando a quantidade desses elétrons. Bom, gente, nesse vídeo então eu procurei dar uma pequena introdução ao conceito de carga elétrica. A gente falou um pouquinho sobre átomos, sobre prótons, nêutrons e elétrons, a gente falou sobre cargas positivas e negativas, a gente falou sobre o valor da carga elétrica, a gente falou sobre coulombs, mostrei como fazer cálculos simples de quantidade de cargas e carga total, e a gente falou até um pouquinho, uma palhinha bem básica sobre corrente elétrica, no caso do vídeo de hoje, baseada no conceito de carga elétrica. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a lei de Coulomb. Falaremos sobre a atração e repulsão de cargas e como calcular a força que age entre elas. Também vamos falar um pouquinho sobre formas de eletrização e depois a gente vai se aprofundar no assunto da corrente elétrica, que é muito importante. Legal, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, já sabe, né? Clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima.